Olha, o que eu sei, que calculo, o que eu sei é que são cidades que estão se modificando, saindo de um estágio de uma cidade mais pacata, menos modernizada, para uma cidade mais industrializada, comercializada, de melhor situação. Cidade de transição, eu não faço a mínima ideia do que seja. Espaços de transição, eu imagino que seja as pessoas transitando pela cidade, a indústria, o mercado, é isso. Eu acho que são cidades que deixam de usar energia de petróleo para usar outras alternativas. Cidades em transição são cidades que estão utilizando outras fontes de energia sem ser o petróleo para evitar poluição do meio ambiente. Cidades em transição são cidades que estão deixando de usar o petróleo como fonte de energia, buscando fontes alternativas de energia de forma a substituir o petróleo. É um movimento que cuida das cidades para fazer com que energias não renováveis sejam energias renováveis. Substituindo o petróleo por energias renováveis, como solar, eólica, maremotriz. Eu não sei exatamente o que são cidades em transição, mas se a gente levar em consideração o lado econômico, cidades de transição poderiam ser cidades que passam por algum tipo de crescimento econômico. Alguma atividade que esteja crescendo, aumentando o poder aquisitivo, a renda per capita, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho certeza do que possa ser essa transição ambiental. Acredito eu que é um momento aonde um determinado país, uma determinada nação, ela precisa adaptar as suas leis, adaptar a sua indústria, a sua parte econômica e financeira, a sua parte social, tudo em prol do ambiente, do meio ambiente. Cidades em transição são cidades que se encontram quando elas se encontram, existe o êxodo rural, que é a fusão da metrópole com o interior. Isso aí dá a megalópole, desculpa o quê? Tá? Um abraço, Jesus. Bom dia. Cidades em Transição foi um movimento criado por um britânico chamado Rob Hopkins, que a ideia dele era as cidades pararem de usar petróleo, para que a gente não fique tão dependente desse produto e que isso não destrua o ambiente como está destruindo hoje em dia. E agora eu vou explicar para vocês os 12 passos desse processo. O primeiro passo da Cidade em Transição foi criar grupos na sociedade para que seja praticado a diminuição de consumo de energia na própria sociedade. O segundo passo foi preparar a sociedade em geral para falar das consequências do fim da era do petróleo barato e sobre o aquecimento global. O terceiro passo foi incorporar ideias de outras organizações e iniciativas já existentes. O quarto passo foi organizar o movimento do lançamento. Isso deve ocorrer entre 6 meses e 1 ano após o passo número 1. O quinto passo teve a ideia de formar subgrupos que irão olhar para as suas próprias regiões específicas e imaginar como a sociedade pode se tornar autossuficiente e capaz de suportar choques externos, como a falta de petróleo. O sexto passo foi fazer eventos em espaços abertos. É importante que a sociedade perceba o movimento e queira fazer parte dele. O sétimo passo foi a ideia de realizar eventos que requerem ação. Em Totnes, por exemplo, foi decidido que as árvores frutíferas poderiam trazer benefícios para a cidade. Então, em base disso, foi criado um mutirão para que fossem plantadas mudas castanheiras pela cidade. O oitavo passo é recuperar hábitos perdidos, como fazer concertos públicos, cozinhar, jardinagem, cultivar hortas e andar de bicicleta. O nono passo é construir bons relacionamentos com o governo local. O 10º passo é escutar os mais velhos. As pessoas que viram entre 1930 e 1960, época que o petróleo não era tão importante, podem ter muito a ensinar. O 11º passo envolve não manipular o processo de transição para essa ou aquela outra tendência. O papel do movimento
levar todos os meios para certa transição, mas não influenciar elas. O movimento deve ser um grande catalisador de ideias. O 12º e último passo é criar um plano de ação para reduzir o consumo de energia da cidade. Cada grupo mostra o que foi decidido para cada área antes de colocar em prática. Desenvolvimento sustentável, aquecimento global e ambientalismo. Essas são as novas palavras do século XXI. A grande expansão ambiental está em toda parte, desde as propagandas bancárias até os jornais diários e também nas grandes produções. A sociedade parece envolvida por uma camada obscura de medo em relação ao seu futuro. Os movimentos ambientais afloram, lutam pelas energias renováveis, pelo anticonsumismo, pela civilização anticapitalista. Cidades em Transição, criado pelo britânico Rob Hopkins, é a síntese do novo ambientalismo, sociedades que gradativamente se livram do uso do petróleo, que vivem vidas conectadas umas com as outras. Mas será que a sociedade é possível? O aquecimento global está sendo questionado, manipulação de dados foram divulgados. O lado negro do movimento ambiental foi exposto. Patrick Morrow, fundador do Greenpeace, que abandonou os ONGs para defender o uso da energia nuclear, acusa os movimentos ambientais de usarem argumentos sem embasamento científico coerente e de terem se tornado a indústria global que gera lucro através da desinformação. Sim, é preciso cuidar do nosso planeta, é preciso respeitar as leis ecológicas e promover a educação ambiental. Mas quando o movimento ambiental chega ao seu extremo, como nas cidades de transição, algo está errado. Simula que tá no terremoto. Não, quebrando! Não! Não, mano! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! As pessoas ali atrás. E então, você sabe o que são cidades em transição? Você é babaca, André. Tá gravando? Agora tá gravando. Eu não ia ser lá dentro. Cuidado pra não derrubar, hein? Cuidado pra não derrubar. Vai cantar não? Com certeza? Nem tinha o perfume, moleque bandido. Nem aqueles teus punks lá. Eu quero você quer me ver do seu jeito, seu bequinha. Fernandinha. Ô, rapaz. Valeu, galera. A distância é isso aqui, ó. Aí vai B2 menos 4 C. Isso aqui deu 500 menos 2.000 menos 1.600. Esse balão aí, você quer só vertical? Filmagens no chão. E o Ricardo saco cheio. Galinha preta, o pingante do mal, a mensagem do pentagrama. Cala a boca, cara. Oh, meu filho, Fecha por favor. Obrigado. Falta de respeito com o André, que é cristão, porra. Não, isso é o quê? Ah, é. Você é... Eles não sabem religião dele. Cara, que eu...